Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas, com mais uma edição da Salvat, da coleção da Marvel Capa Preta, tá? E hoje eu trago pra vocês essa edição aqui, Pantera Negra. Quem é o Pantera Negra? Que é uma ótima edição para esse momento que você tá aí extremamente curioso em saber quem é o Pantera Negra, esse personagem do filme, que se você não viu o filme ainda, você tá curioso pelo trailer. Se você já viu o filme, você tá curioso por ter visto ele no filme, obviamente. Bom, essa é a edição 36 da coleção da Capa Preta e a 38 do painel, tá? Então, pro relançamento vai demorar um pouquinho, mas também tem como comprar ela mais facilmente por outros sites e tudo mais. Bom, mas vamos pro que tem aqui, né? Aqui a gente tem, cara, 6 edições da Black Panther mesmo, da revista mensal americana do Pantera Negra, que foi ela teve um recomeço nos anos 2000 pelas mãos de um autor chamado Reginald Hudlin, que era um cara que já trabalhava com cinema, com TV e tudo mais, e ele estava a fim de escrever o Pantera Negra. Ele achava que ele tinha uma visão, que ele tinha uma ideia para levar esse personagem para frente, que é um personagem bem legal, cara, que é um personagem bem interessante. E esse cara tinha uma ideia. Ele conversou com a Marvel, conseguiu botar a ideia dele em prática, começou a escrever a revista, e a revista foi um sucesso tão grande que ela se estendeu por muitas edições, tá? Embora aqui a gente tenha um material relativamente fechado, a história aqui ela se encerra, tá? Você não precisa ficar preocupado com isso, não. Ela tem início, meio e fim aqui dentro mesmo. Mas existe coisas a mais que aconteceram, na verdade, ao longo de muitas outras edições, que aqui no Brasil foram publicadas na revista... Fica em pé. Porra, Stitch, tu não fica mais em pé, hein, rapaz? Fica em pé aí. Aqui no Brasil foram publicadas na revista Marvel alguma coisa, na revista Demolidor também. Isso nos anos 2007, 2008, mais ou menos. Foram muitas edições que vinha dentro do mix as historinhas do Pantera Negra, tá? E só tem isso, cara. Não existe encadernado da Panini, não que eu saiba. E também não existe uma continuação dentro da própria Salvat. Então, tu vai ter que se contentar com isso aqui. Mas pra quem tá curioso, cara, quem quer conhecer o personagem, como ele é nos quadrinhos, quem quer conhecer um pouco mais do personagem, essa aqui é uma excelente edição. Que ela justamente é isso que diz no título. Quem é o Pantera Negra, tá? E como a gente tem um material muito escasso de Pantera Negra, não só no Brasil, nos Estados Unidos também é escasso. Talvez melhore um pouco agora com o filme, tá? Mas como a gente tem pouco material mesmo, isso aqui é uma ótima oportunidade mesmo. E qual é a premissa da história? Aqui a gente vai acompanhar, desde muitos séculos atrás, o crescimento e desenvolvimento de Wakanda para se tornar, talvez, um dos países mais desenvolvidos, se não o mais desenvolvido do mundo, tá? Esse país fictício da Marvel, que fica na África, é o país, talvez, o país mais desenvolvido cientificamente, não digo nem economicamente, mas ele é um dos mais desenvolvidos mesmo do mundo. Mas ele é um país fechado cientificamente e culturalmente do resto do mundo também. Ele não tem tanta abertura, ele não exporta as coisas dele, digamos assim, ele não divide tanto, não só por questões talvez deles serem fechados, mas também por ideologias que eles são contra o resto do mundo em alguns aspectos, tá? São coisas que você vai vendo aqui, tá? É uma HQ bem política, é uma HQ que tem como pano de fundo principal a política mesmo, que é justamente o despertar do interesse do mundo em Wakanda, em como os Estados Unidos fica preocupado com esse super país africano. Que perigo é esse? Lógico, eles sempre estão preocupados com alguém que possa ser um perigo para eles. Tem também outros países que estão interessados em outras questões econômicas e tudo mais naquela região, e vão montar uma força-tarefa, digamos assim, com vilões para tentar criar um caos ali e tudo mais. Bom, não preciso entrar muito em detalhes, tá? Mas a graça é justamente você ver esse país fictício da Marvel
por dentro, cara, a gente conhecer um pouco mais do desenvolvimento dele, a gente entender o que é o Pantera Negra, tá? O Pantera Negra é o rei de Wakanda. No caso, a gente tem o T'Challa, que é o nosso Pantera Negra, e a gente vai ver a linha sucessória de Wakanda, como funciona, como faz para alguém se tornar um Pantera Negra, qual a importância dele para a comunidade. E não é uma HQ que pega tanto o T'Challa com toda a tecnologia dele e tudo mais, não. Mostra ele mais como um guerreiro, como um líder, como realmente o rei semideus de Wakanda. É uma HQ bem legal, cara, que mostra justamente, ela mostra pra gente o poder desse personagem, que desde a criação dele lá nos anos 60, ele já chegou dando porrada no Quarteto Fantástico, no Capitão América. Ele é um personagem muito forte, e aqui ele mostra pra gente por que esse personagem é forte, por que esse povo é forte, por que essa cultura é tão forte. E isso é muito legal, tá? Então tem toda uma questão política aí dentro da história, tem bastante ação, tem um grupo bem interessante de vilões, tá? Misturados nesse bolo para lutar contra o Pantera Negra, e a premissa em si toda eu acho que funciona muito bem, tá? Um roteiro muito legal do Hudlin, e a arte do Romita Jr., cara, que sempre é uma coisa interessante. Romita, particularmente, eu gosto muito, já falei aqui em vários programas que eu gosto muito do desenho do Romita Jr., e eu acho que ele faz um trabalho muito legal, cara. Tem uma cena aqui bem legal, ó. Você tem a ideia aqui do Rhino, que é nada mais justo que o Rhino ir lutar em Wakanda, né, cara? Então uma HQ com muita ação e com muita informação pra explicar pra gente mesmo quem é o T'Challa, o que é o Wakanda e quem é o Pantera Negra. Pra você que ficou curioso pelo filme, pelo trailer, ou nem viu nada disso, lógico que tu viu, porra, tá louco? Lógico que tu viu. Mas tu que tá curioso, cara, corre atrás dessa edição. Se você realmente gostou e tá afim de saber mais sobre esse personagem, esse é um dos poucos materiais que a gente tem, assim, disponível relativamente fácil, e provavelmente o único material que eu lembre, assim, que a gente tem um capa dura dedicado ao Pantera Negra. Então é realmente uma coisa imperdível, tá? Lógico, imperdível se você tiver afim de ler sobre esse personagem, tá? Se não, não é uma HQ imperdível, não é um dos melhores arcos que eu já li na minha vida, nem nada disso. Lógico que não, tá? É um bom arco, é uma boa edição, e é uma edição interessante justamente por causa desse fato de curiosidade, de matar um pouco da curiosidade da gente de quem é esse personagem, que é tão interessante, tão rico, e numa edição muito legal, que tá custando aí, não sei, cara, as coisas ficam aumentando de preço, eu já nem sei mais quanto é que tá custando uma edição da Salvat, tá? Não sei quanto você vai pagar aí na época que você estiver tentando comprar, tá? Mas é isso aí, espero que tenha sido útil. É que é realmente uma HQ difícil de falar, cara. Eu fiquei realmente confuso na hora de tentar aqui trazer pra vocês informações sem dar spoiler e tudo mais. Mas é isso, cara. Você conheceu o Wakanda, o T'Challa e o Pantera Negra. Essa é a edição, então compra lá o volume 38, 36 na banca, 38 no painel da Pantera Negra. Quem é o Pantera Negra? Foi isso aí. Então até o próximo Crise nas Infinitas Barbas, com mais algum review de alguma HQ qualquer, ou alguma HQ da Salvat, da Eagle Mod e tudo mais. Valeu!